Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos, os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar, aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Pode sentar-se. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, este Evangelho narra a escolha e o envio de outros 72 discípulos de Jesus. Note bem, não estamos falando dos 12 que depois nós chamamos de apóstolos. Nós estamos falando de outros 72 discípulos. O que o texto diz? Jesus dá algumas instruções quando os envia em missão. E também Jesus fala da possibilidade de rejeição. Jesus diz a eles que eles podem ser rejeitados, que a mensagem deles pode ser rejeitada. Jesus também fala da possibilidade deles sofrerem hostilidades. Quando Jesus diz: vejam, eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. É claro, aqui a imagem, o lobo é a imagem da violência, e a ovelha a imagem da pessoa que é inofensiva. Portanto, Jesus fala que os seus discípulos enviados podem até mesmo sofrer violência e hostilidade. No entanto, não é por causa disso que é desnecessário o envio. Jesus diz a eles: a messe é grande,
e os trabalhadores são poucos. Vamos repetir? A messe. No entanto, mesmo com todos esses riscos, diante da necessidade, Jesus garante a sua proteção sobre os seus enviados. No final do texto, Jesus diz a eles: vejam, eu vos dei o poder para pisar sobre cobras e escorpiões e contra toda ação do inimigo. E Jesus diz: e nada vos poderá fazer mal. Portanto, Jesus garante a sua proteção e o seu poder sobre os seus escolhidos. Portanto, muito mais do que o medo de assumir a missão, deve nos acompanhar a certeza de que o Senhor vai conosco, de que o seu poder nos protegerá. A convicção, portanto, é: a missão é mais forte do que o medo. Vamos repetir? É claro que o medo não deixará de existir. Nós somos humanos, é humano sentir medo, mas a adesão, aceitar ser missionário, sair em missão, deve ser algo que supere até mesmo os nossos temores, os nossos medos. Falando sobre essa situação do medo, o Papa Francisco, no seu documento sobre a nova evangelização, Evangelii Gaudium, ou a alegria do Evangelho, o Papa Francisco diz: olha, na verdade vocês têm que ter um medo, apenas um medo vocês devem ter. Qual é o medo que nós devemos ter, segundo o Papa Francisco? Diz ele: mais do que o temor de falhar, espere que nos mova o medo de nos fecharmos nas estruturas que nos dão falsa proteção, nos hábitos em que nos sentimos tranquilos, enquanto lá fora existe uma multidão faminta e Jesus nos repete sem cessar: dai-lhes vós mesmos de comer. Esse medo nós devemos ter, segundo o Papa Francisco. Uma multidão com fome de Deus lá fora e a gente tranquilinho, nas estruturas da paróquia, tudo funcionando direitinho, no nosso lugarzinho dentro da igreja, nos nossos hábitos, nos nossos costumes, tudo bem. Estão morrendo de fome lá fora. Jesus manda a gente sair. Não, mas está tudo bem, está tudo em paz, está tudo certo. O Papa Francisco disse: esse medo de ficar fechado no comodismo de nossas estruturas e dos nossos hábitos deve nos mover para fora. Veja que o o Papa está falando aqui vai completamente de acordo com o Evangelho, porque Jesus mandou eles saírem mesmo com os riscos e mesmo com o medo. E Jesus ainda diz a eles: vejam, vocês fiquem alegres, não porque os espíritos maus vos obedeceram, mas porque os vossos nomes estão escritos no céu. E por que o nome deles estão escritos no céu? Porque eles foram fiéis, porque eles tiveram coragem, porque eles obedeceram. Nos perguntemos, queridos, se nós ficarmos no nosso comodismo, nas nossas estruturas, nos nossos hábitos, tudo muito fechadinho dentro do curralzinho, da cerca, da proteção, será que também os nossos nomes estarão escritos no céu? É necessário então, queridos, sairmos do nosso comodismo, das nossas maneiras
congeladas de ser igreja. Ontem e hoje está um frio de congelar, né? Pois bem, mas nós também temos maneiras congeladas de ser igreja. Do tipo, sempre foi assim nessa paróquia, por que agora tem que ser diferente? Sempre eu fui na missa e sempre eu faço só apenas isso, por que agora eu tenho que fazer mais? Sempre a minha obrigação, porque alguns encaram a missa como obrigação, não como necessidade, é ir à missa e pronto, já fiz o que eu tinha que fazer. São maneiras congeladas de serem igrejas que, na verdade, atrofiam a igreja de Jesus Cristo e atrofiam a nossa experiência de Deus. O que é uma coisa atrofiada? Uma coisa que encolheu. O comodismo, o estarmos na nossa estruturazinha, o fazermos aquilo que sempre fizemos a vida inteira, atrofiam a igreja. A igreja encolhe. Atrofiam também a nossa experiência de Deus, que é o mais grave ainda. O Papa Francisco, em uma homilia, ele disse o seguinte: os cristãos que estão sentados e quietos não conhecerão o rosto de Deus. Ele diz que estar acomodado, parado, quieto, é falsificar a busca de Deus. E ele diz assim: se ficamos nas nossas poltronas, corremos o risco sério de não fazer a experiência de Deus. Apenas simulamos uma religião, simulamos que temos fé. E é por isso então que essa experiência atrofia a nossa experiência de Deus. Nós apenas simulamos que somos católicos verdadeiros. A gente vai na missa todo domingo, né? Então a gente é católico verdadeiro. Fechamos os olhos e os ouvidos para isso que o Evangelho diz. Quem são os 72 discípulos hoje? Os 12 são os 12 apóstolos e nós temos os sucessores dos apóstolos. E os 72, quem são? Os 72 significa todo o povo de Deus. Portanto, a missão que Jesus manda é para todos vocês, todos nós, todo o povo de Deus deve sair de sua zona de conforto, de seu comodismo, de seus hábitos, de seu catolicismo fechado, e como o Papa insiste, ser uma igreja missionária, uma igreja em saída, uma igreja que vai para fora e busca alcançar os que estão afastados, os que não conhecem, nem mesmo conhecem o Senhor. Qual é a sua resposta diante deste Evangelho? Prefere estar acomodado no seu jeitinho de ser católico? Ou estar disposto a sair, a ser uma igreja em estado permanente de missão? Tem um trecho do Evangelho de hoje que diz que Jesus manda que os apóstolos sacudam a poeira dos pés contra as cidades que rejeitarem a mensagem dos discípulos. O que significa esse gesto de sacudir a poeira dos pés? O gesto de bater, de sacudir a poeira dos pés, era um gesto simbólico dos israelitas, que quando voltavam para a sua terra, eles tinham que passar por um território pagão. E quando passavam pelo território pagão e reingressavam na sua própria terra, no seu próprio país,
porque passaram pelo território pagão, o que eles faziam? Sacudia a poeira dos pés, porque a poeira dos pés trazia poeira do território pagão. Qual era o sentido do gesto? O gesto tem o sentido de romper, de libertar-se da poeira daquele território pagão, que significa ruptura total, de não querer ter nada a ver com aquele território pagão no qual eles estiveram. Portanto, libertar-se da poeira que grudou aos pés. Hoje, nós precisamos sacudir outra poeira que está grudada em nós. A poeira do comodismo. A poeira de sermos uma igreja fechada. A poeira de sermos uma igreja parada. Precisamos sacudir esta poeira, desgrudar esta poeira de nós. Precisamos sacudir a poeira de colocar condições para Deus, para servir a Deus. Eu só vou evangelizar se for dentro de um grupo da paróquia. Esse negócio de andar na rua, imagina. Católico não é testemunho de Jeová para ficar batendo na porta dos outros, né? Sempre foi assim, nunca precisou ser desse jeito novo, diferente. Só vou evangelizar se for do jeito que eu quero. Precisamos sacudir essa poeira, de colocar condições para servir a Deus. E se quisermos não mais mutilar a nossa experiência de Deus, não mais simular que somos católicos, precisamos abrir-nos inteiramente para a voz do Evangelho, para a voz da Igreja, para a voz dos bispos do Brasil. Acabaram de lançar o documento 109. Vai ler o documento 109. Documento que planeja a ação pastoral da Igreja no Brasil por mais 4 anos. E lá fala novamente que precisamos ser uma igreja em saída missionária. Abramos o nosso coração, sacudamos essa poeira que nos impede de sermos uma igreja missionária. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos